Cinematografia, episódio 35. É 35, né, Jay? 35. Maravilha! Gravando. I'm back. Rolling. Fernando tá vivo e bem. Bom, Bem o discutido. Fernando tá bem e via, exatamente, né? Vamos lá. O Fernando tava aqui se lamentando que ele queria ter participado do Donnie Darko e como ele tava doente, gente, foi esse o motivo, né? Ele tava doente, sem voz, desfalecido, né? Sucesso, Donnie Darko, hein? Eu estou falando aqui para os meus companheiros que já sei quem é o âncora do time. Eu acho que oh, meu Deus. Quem achar que eu não devo estar mais aqui, deixa aí nos comentários. Quem tá torcendo para ficar doente. Que absurdo, que absurdo. É. Foi tudo é pura coincidência do universo. Não existe lógica nenhuma no universo, muito menos no universo da internet. Muito menos no YouTube, muito menos no Spotify. Então, basta existir, né? Basta existir. É. Bom, mas hoje estamos aqui para falar de outra coisa. A gente não se apresentou classicamente, né? Não, a gente tá quebrando isso todo episódio, na verdade. É, né? Vai, então beleza. Acabou a tradição. Não nos apresentamos mais. Pô, não somos dispensamos nada. apresentações, literalmente. Nós dispensamos Não, apresentações. mentira. Vamos fazer isso de forma correta. Nós somos o Cinematografia Podcast. Eu sou a Flávia Ariello. Fernando Belushi Gelonese. E eu sou um grande fã de Fucker and Sucker. Se você ainda mantém o humor brasileiro vivo dentro de você, então você sabe de quem eu tô falando. É clássico. Ai, meu Deus, clássico. eu não sei agora. Então, na Flávia já morreu, né? O humor morreu em mim. Não, eu lembro disso, assim, por cima. Mas nunca nasceu, Isso é Caceta e Planeta? Isso é Caceta e Planeta? Ai, acertou. ufa. Nossa, que susto. É claramente Achei que eu tinha um morrido. subproduto do que a gente vai falar hoje, né? Sem dúvida, sem Aliás, a escolha desse filme parte dessa premissa, que talvez quem assistiu às vezes não tenha dimensão, e quem não assistiu acho que não tem dimensão nenhuma, mas o impacto cultural desse filme é sentido em 5 continentes e até hoje. Sem dúvida. É impressionante. Na verdade, eu vou explicar por que a gente escolheu esse filme. Primeiro, de que filme estamos falando, ou de que filmes falaremos. O inesquecível Blues Brothers, The Blues Brothers, que no Brasil ficou Os Irmãos Cara de Pau. E a gente vai falar sobre o título, inclusive, que parece ridículo, mas ele não é. Ele não é. E infelizmente, sou obrigado a dar o braço a torcer, que eu achava tosco. Dessa vez. Eu achava tosco até pesquisar e descobrir. A ignorância que é uma tosqueira, né? A ignorância é uma tosqueira. Às vezes a ignorância é uma bênção, mas às vezes ela só demonstra o quão limitado a gente é. Então, a gente está falando de The Blues Brothers, e eu começo dizendo que quem escolheu o filme fui eu. A gente faz um certo rodízio aleatório de forma como o universo faz conosco, né? Tudo é aleatório nessa vida, não há regras, né? Só há contradições, então eu escolhi o filme. Porque aqui é curadoria humana. Exatamente, aqui é curadoria demasiado humana. Esse filme foi escolhido comigo e com alunos, né, do meu curso particular de análise fílmica, e ele veio por conta da música. Mas eu já vou começar dando vou manifestar algo extremamente pessoal aqui e dar um testemunho de que eu sou devota desse filme. De fato, ele faz parte da minha vida desde os 15 anos, talvez um pouco antes, e ele formou o meu gosto musical em blues e em soul. Não necessariamente em comédia, porque, né, há limites, mas o que provém, aliás, de onde ele provém, aí sim é onde está o meu humor, e a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. Aliás, eu posso já soltar uma questão engraçada? Estava até comentando com o Jason em off aqui. Na pesquisa do filme, você falou que é uma devota, né? Você sabia que em 2010 o jornal oficial do Vaticano classificou ele como um clássico filme católico?
Faz sentido, faz todo sentido. Ainda que a iluminação não seja católica, a iluminação é protestante, é batista. Né? Não, mas lembra, os personagens principais, eles são católicos, criados num orfanato católico, né? E, aliás, a cena da freira é fenomenal, né? Mas não tem como ligar o catolicismo ao blues, né? Não tem. Em princípio, não. Mas tem como ligar aos spirituals, né? Dos hinos batistas, protestantes, pentecostais. Exatamente. Mas eu acho que isso é um dos componentes da ironia, das 1000 ironias que tem no filme, né? Ou seja, 2 órfãos saídos de um orfanato cristão, extremamente trambiqueiros e, né, mau elementos, mas nunca, talvez por uma questão muito ruim, eles não são maus na essência, eles só são frutos da pobreza. É uma coisa que a gente aqui no Brasil, sabe, passar a mão na cabeça de vagabundo, a gente faz bastante. É tipo isso. Entendeu? Não, porque, veja, vocês entendem o que eu estou dizendo? Eles, de fato, cometem crimes, mas não é o tipo de coisa que você vai condená-los, assim, a extremo. Eles não são mau caráter ao extremo. Eles só são os trambiqueiros, os enrolões e tal. E aí isso que já distanciariam ele um pouco da doutrina católica. Mas ainda soma-se a isso que os caras curtem blues e tal. Mas eles saem numa missão divina, não é mesmo? Por isso, eu acho que o Vaticano colocou ele nesse clássico católico justamente pela missão divina dos personagens. Demais, isso é muito bom. Antes de passar e perguntar para cada um de vocês como é que foi assistir, porque isso é muito legal. Eu sou a única que tá vendo pela, sei lá, terceira, quarta ou quinta vez, eu perdi a conta, mas Fernando e Jason assistiram pela primeira vez e a percepção dos dois, eu acho, deve ser muito distinta, mas eu começo dizendo o seguinte, esse é um filme de 1980, cravado, foi lançado no Brasil em 81, e o diretor é o grande John Landis, que fez a alegria das crianças, dos adolescentes ao longo dos anos 80 e dos viciados em boa música. Porque ele dirigiu clipes do Michael Jackson, né, Jason? Não só clipes, como ele dirigiu Thriller, que é o clipe mais importante da história. É quase um curto Thriller. Exatamente. Acho que 25 minutos, não é? Se inscreva para mais Michael Jackson, porque semana que vem promete. Semana que vem... Sim. Sim. Promete mesmo, a gente tá super animado, né? E tem John Landis no filme, hein? Tem John Landis no filme. Tem que ter, né, pô? Tem que ter, claro. Tem que ter, né? Que legal. E aí, só para vocês saberem, né? Se eu vou falar rapidinho do John Landis, para quem não sabe, então, ele foi... assim, ele foi um grande difundidor de humor, e desse tipo de humor especificamente nos anos 80, da 20th Century Fox, né? E ele fez comédias muito clássicas desse período, além dele ser alguém muito conectado à música, então ele fez clipes do B.B. King, do Michael Jackson, do Paul McCartney, ele foi muito envolvido com música em geral, um extremo bom gosto, mas o Irmãos Cara de Pau é o segundo filme dele nessa linha de humor nonsense, que lida muito com absurdismo, com ridículo e tal, mas olha, depois ele faz, gente, um clássico que mistura um pouquinho de terror, que é Um Lobisomem Americano em Londres, baita filme, aliás, né? Em 81 mesmo, e depois ele faz Trocando as Bolas em 83. Esse a gente precisa falar qualquer dia, muito legal. É um dos filmes favoritos do Fernando, né? Engraçadíssimo. E aí vem o Thriller em 83, então veja que para ele fazer o Thriller, ele passou pelo Lobisomem Americano. Ele já tinha, então, um pouco dessa noção de senso de terror, né? Como fazer isso de forma, não vou falar verossímil, mas enfim, que pega. E aí, mais para frente, ele junta, acho que os principais atores de comédia na época, que eram grandes atores de stand-up comedy também, que é o Steve Martin, Martin Short e o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do terceiro, engraçadíssimo. Chevy Chase, né? E faz Os Três Amigos, que é um filme meio B do B, na verdade, né? E finalmente ele faz Um Príncipe em Nova York em 88, que estoura.
Assim, é talvez um dos filmes que mais bem caracteriza os anos 80, ali já no finalzinho. E depois vem um Tira da Pesada, enfim, simplesmente não existe cinema de comédia sem a figura do John Landis. Ele é extremamente importante. Ele é um dos maiores representantes de comédia que vai do pastelão ao absurdo. E isso vai influenciar muita gente dali em diante. E sabe um negócio que eu nunca tinha parado para pensar, mas você citando os artistas, os músicos e os filmes, esse cara sabia trabalhar com a comunidade negra, hein? Ele sendo um branquelão, que veja, a gente tá falando dos Estados Unidos, né? A segregação lá é outro nível. E ele tá fazendo isso, né? Desde os anos 80, né? Que também, então assim, é interessante, né? Um cara que tem essa transição com o público negro e com os artistas negros também, porque, cara, não é... Pode ver, ele pôs muita gente no mapa, né? Assim, Não, e assim, projetou, né? E ele é de Chicago, ele nasceu em Chicago, então... que é uma cidade obviamente, mais... você tá ali, faz sentido. Aí ele também foi ator, ele começa como assistente de direção, trabalha com Western Spaghetti, enfim, ele tem uma trajetória muito interessante. Aliás, a gente deixa aqui a indicação de um documentário, uma série, né, documental muito interessante que tem na Netflix, que se chama Filmes que Marcaram Época. E ele tá lá falando sobre Um Príncipe em Nova York, inclusive. São todos filmes mais populares ali, sei lá, vai de Rambo a Robocop, né, passando por essas comédias. E é muito legal a gente ver os bastidores e a galera que trabalhou falando sobre o assunto. Inclusive, esse é um filme que certamente daria uma nova temporada ali, não sei se eles vão continuar fazendo. Mas é uma figura importantíssima da indústria cinematográfica norte-americana. Bom, primeiras impressões, vamos lá. Estou ansiosa para ouvir vocês, porque claramente eu sou a pessoa que gostou demais, né? Mas porque faz sentido. Mas vamos lá. Como é que foi, Jason? Para mim foi ruim. Eu não curti muito o filme, não porque eu achei o filme ruim, mas porque não é o meu estilo de filme mesmo. Eu não gosto do fator absurdo dele, sabe? O absurdismo para mim fica só na filosofia e na literatura mesmo, porque no cinema eu acho que assim, dependendo... Se você não segue o caminho da fantasia, onde é permitido fazer coisas absurdas por causa das alegorias da história que você está contando... Não que esse filme seja sério, ele não é sério em momento nenhum. Apesar de que, assim, sério que eu digo no sentido de querer ser levado a sério. Mas ele conta uma história relativamente redonda ali, né? E quando você tem um enredo absurdo como esse, eu tô falando do absurdo enquanto movimento, né? Fica difícil você não se distrair por conta dessas grandes coisas que o filme pode fazer, né? Então eu acabo ficando distraído, enfim, não é uma experiência que eu gosto muito, mas o filme é interessante, né? Assim, primeiro eu diria que ele tem uma fotografia muito boa pro tipo de filme que é, né? Quantos filmes de comédia você consegue nomear que tem uma fotografia bonita, memorável e tal, por exemplo? Bem difícil, né? Ele tem uma produção de efeitos práticos excelente, né? É o que meio que a gente estava falando no sentido dele inspirar todos os filmes que vêm após o lançamento dele, né? E, assim, dá para ver claramente que ele é o primeiro de uma grande mudança do cinema, né? E tem muitas participações ali que fazem sentido para a história que está sendo contada, né? Mas é aquilo, para mim existe muita distração em meio a uma boa história que poderia ser um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco melhor contada no sentido da linearidade dos fatos, né? Para mim é que nem Sinners, que nem Pecadores, que vai por um lado do blues e depois escolhe ir para outro, sabe? Não que isso detraia o filme, pelo contrário, mas me incomoda porque certas coisas ficam de lado. Aqui o blues não fica de lado, isso é importante dizer, né? Muito pelo contrário. O que fica de lado é o enredo da perseguição, essa coisa toda que assim não é explicado, ele só é feito. Mas assim, eu acho que é um filme com méritos, né? Muitos. Tudo bem. É um filme longo, né? Talvez o pecado maior seja meia hora a mais ali, que não teria necessidade. Exatamente.
Pra variar. Mas tirando isso, sem dúvida. E ele é longo mesmo depois de um grandíssimo resumo do diretor, né? A origem do roteiro do filme é bem engraçado. O Dan Aykroyd escreveu 370 páginas, assim, encadernou junto com uma capa de lista telefônica e entregou. Ele nunca tinha escrito um roteiro para cinema. Vamos começar do começo. Quem é o Dan Aykroyd, né? Isso é importante colocar quem é ele e quem é o John Belushi, como é que isso começa. Pode falar. Não, mas você estava dizendo no filme ou na carreira, no mundo? Na carreira, porque é daí que vem o roteiro, né? Porque assim, existia um fenômeno nos anos 70 nos Estados Unidos, que é o Saturday Night Live, né? Que é um programa muito interessante no seu espírito, porque juntavam grandes comediantes, mas muitos da cena de stand-up, não necessariamente ligados ao broadcast, né, à televisão, conseguiram juntar esses malucos e o programa parou de pé. Era um programa feito ao vivo, cheio de esquetes, mudava o tempo todo e tal. Então, assim, muito dessa energia que o Jason chama a atenção de caótico e narrativas, né, que não seguem muito, vem muito dessa escola dos anos 70, e o programa existe até hoje, né? Que é o do Saturday Night Live. E aí, o Dan Aykroyd já era apresentador, host, co-host, e também era um roteirista. Então, ele meio que... E a figura dos dois, né? Ele e o Belushi, eles começaram esses dois personagens dentro do Saturday Night Live. Então, era uma sketch que eles faziam, brincando com o paradoxo da disco music, o rock and roll subindo gigantescamente, e as pessoas perdendo essa noção do que era o blues, a música mais raiz, o blues e o soul. Que coisa que eles gostavam também, né? Dan Aykroyd, inclusive, toca gaita no filme e na vida, né? Na banda que eles formam. Então, eu acho que esse é o ponto de gatilho, é o ponto de partida para esse filme existir. Você tem um roteirista... O Saturday Night Live é a Zorra Total que deu certo, né? Não. Deu certo até certo ponto. Até certo ponto. Não é a Zorra Total, gente. O Saturday Night... Não, hoje é assim. Ele é tão Zorra Total que na última semana a Anitta se apresentou no programa. Para você ver a lama que esse programa se encontra hoje em dia. Mas historicamente ele foi muito importante. Não, mas ele tá sempre conectado ao seu próprio tempo. E aí leva as maiores personalidades da música para lá. A Anitta, ela tá mundializada. Negativo, a Anitta comprou o espaço no Saturday Night Live. É possível, não duvido nada. É isso que virou essa não. Ela tá mundial... pode ser. É isso que virou essa não. A gente tá falando de um filme de blues, né? Então faz sentido esse parênteses aqui. Mas assim, ele não tem mais a audiência que já chegou a ter. Muitos vão culpar a internet. É que nem assim, o Zorra Total não acabou por culpa da internet, vocês podem ter certeza. Eu essa não é a mesma coisa. Pera lá. Ó, vamos lá. Zorra Total, gente, são scripts prontos, com punchlines muito claras, são aquelas piadas que tem a frase de impacto. Mas não é brincadeira mesmo, hein? Sempre tem uma gostosa passando. Saturday Night Live tem nada a ver com isso. Ele parece muito mais um Monty Python ao vivo dentro de um programa de TV, porque assim, as piadas elas são mais improvisadas, tem mais a ver com stand-up, com sketches. E o legal é que assim, se você vê a estrutura do Saturday Night Live, você entende muito a estrutura do filme Os Irmãos Cara de Pau. Por quê? Ela é uma colcha de retalhos, e é bem isso mesmo, é um monte de piada solta, mas que tem um pouquinho de alinhavado aqui ou ali para dar um sentido coeso no final das contas, entendeu? De repente você acha que não vai acontecer mais nada e acontece de novo. Tem personagem que aparece num dos episódios do Saturday Night Live, passa um tempo sem aparecer, volta. E no caso dos Irmãos Cara de Pau que surgiram lá, eles foram fazendo tanto sucesso que eles começaram a ser recorrentes, eles começaram a aparecer mais recorrentemente no programa. E aí, lá pelos final da década de 70, o Dan Aykroyd procurou produtores da Universal, se não me engano, esse filme é da Universal, né? É da 20th Century Fox, não é? Deixa eu ver aqui certinho. Eu achei que era Universal. Mas enfim, ele procura produtores de um grande estúdio, e como ele estava muito estourado já com o Saturday Night Live, ele era respeitado na indústria broadcast, os caras deram sinal verde, não, pode escrever o roteiro. E aí ele me aparece, com essa que foi o motivo da digressão aqui, um calhamaço de 370 páginas. Pra vocês terem ideia, roteiro de cinema tem mais ou menos
130, 140 páginas, não foge muito disso, entendeu? Ou seja, mais que o dobro, e assim, ele fazendo descrições absurdas de personagem, mas não ligado a diálogos, enfim, não tem uma estrutura de roteiro cinematográfico como a gente entende na indústria e usa mais usualmente. E aí o John Hughes, né, que é o diretor, teve que reescrever o roteiro inteiro. John Landis, perdão. Ele teve que reescrever... O Hughes tá por ali também, né? Ele teve que escrever o roteiro inteiro, mas mais do que isso, durante as filmagens, o roteiro foi sendo reescrito muitas vezes, porque tem vários segmentos narrativos que eles não necessariamente se encontram, então tinha algumas pontas soltas, algumas coisas que a gente tinha. E, assim, ele tem um pouco de característica de road movie, não só porque tem muito carro, mas porque o road movie é aquele que enquanto você vai andando com a turma, você vai escrevendo o roteiro com o que aparece na frente, né? O exemplo clássico disso... É Universal mesmo, Fer, você tem razão. É Universal, né? O exemplo clássico disso é o Sem Destino. O filme, Sem Destino. Easy Rider. Que ele é um road movie e o roteiro foi sendo escrito conforme os dois estavam andando de moto. Esse não é tão aberto assim, mas é um pouco. Mas eu acho que essa é a característica e o tom principal do filme. Eu devo falar o que eu achei? Vai lá, claro. Sim, mas deixa eu concluir. A Anitta comprou um espaço para se apresentar, claro que com playback, que ela não é capaz de cantar ao vivo, para apresentar a música Choca Choca. Tá? Então, se vocês quiserem se matar sem qualquer dignidade, ouçam a isso e vocês vão ver ao nível que o SNL chegou. Mas esse é o parênteses que eu fecho dentro do travessão que foi aberto. Mas eu acho que eu concordo com o Jason, mas eu acho que tem uma questão também, é um certo desgaste, né, cara? Tem o quê? 40 anos o programa? E aí os principais, os cabeças mesmo, que davam o tom do programa, morreram já, ou se aposentaram de alguma forma, ou largaram, né? E aí é lógico que enquanto legado ele permanece, mas um pouco da essência eu concordo muito com o Jason, se perdeu. Mas eu concordo que talvez hoje a indústria está muito mais bunda mole. E eu acho que o legal desse filme é justamente mostrar uma indústria que não tinha medo de errar, porque foi um orçamento gigantesco para fazer esse filme, para a época. Orçamento, só para vocês terem noção, acabei de fazer a conversão, 27.500 dados do IMDB, 27 mil, perdão, gente, 27 milhões e meio, e ele foi um baita sucesso, porque o faturamento mundial dele é 115 milhões. Se a gente atualizar esse valor de 1980 para hoje, esse filme teria custado mais de 110 milhões. Foi um baita do orçamento, de fato. O que é razoável, né? Exato, mas para uma comédia, aí que tá. Não, exatamente. Para uma comédia, isso é um baita do orçamento, como grande orçamento. Que eles conseguiram extrair isso da Universal. Quer dizer, foi muita grana injetada em um roteiro praticamente nonsense, bagunçado, comédia, e que tem blues. E aí, quer dizer, em princípio, como é que você vende uma ideia dessa? Essa é a grande pergunta. Como é que você vende? Como é que você consegue tanto dinheiro assim? Só as personalidades que estão ali presentes não seguram. Né? Não seguravam, inclusive, porque muitas das personalidades voltam a ter representatividade na cultura por causa do filme. Ele não é um filme que foi na veia do que já estava pop. E a galera, beleza. Não, ao contrário, ele vai pegar John Lee Hooker, a própria Aretha Franklin. Aretha Franklin. Ray Charles. James Brown, Ray Charles. E era uma galera ali, no final dos anos 80, que estava apanhando muito da disco music e daquele funk diferente e o rockão de arena, né? Bom, o country sempre foi o country, até no filme ele aparece lá, como né? o country sempre country, né? Country western. Exatamente. Então, assim, eu acho interessante desse filme, e, novamente, que motivou, né, esse arco, assim, ele é um filme muito corajoso, não só do ponto de vista de quem o fez, mas de quem o financiou. Porque, sim, qual era a chance de dar certo isso daí? Era meio caótico. E as gravações foram meio caóticas também, né? A gente depois pode falar um pouco sobre isso. Então, assim, resumidamente, minha impressão é o seguinte, né? Que acho que eu falei mais sobre a história do filme que a impressão. É um filme que eu sabia muita coisa, porque eu já tinha estudado muito, mas eu nunca tinha assistido. E eu concordo com o Jason, assim, muitas vezes hoje existem muitas referências culturais que o fato de eu ser brasileiro e estar muito distante da época, às vezes eu não peguei todas, né? Eu tive que ler muita coisa depois e tal. Então é um filme que às vezes
é alguma coisa que é para ser muito engraçada e a gente fica olhando e fala, cara, deve ser engraçado, mas eu não entendi, por falta de repertório mesmo, muita coisa eu não tinha o repertório. Então acho que o distanciamento da cultura americana e o distanciamento temporal prejudica assistir o filme hoje, porque ele é muito as piadas e os contextos dele é muito temporalizado ali. Você vê os Estados Unidos daquela decadência das grandes cidades, né? É muito parecido depois com Robocop, Detroit, ali no caso Chicago, ou seja, aqueles bairros paupérrimos, industrial velho, né? É o começo da era Reagan, que é a desindustrialização dos Estados Unidos, que vai o Japão despontando muito, né? Tem todo um contexto social que tornou os Estados Unidos uma bosta essa época, especialmente em locais urbanos. Então, tem muita coisa ali que é meio que datada, né? E aí o fato das vezes a gente não ter esse repertório cultural e histórico dificulta um pouco. Então, quem for assistir, quem ainda não assistiu, está nos ouvindo, acho que até vale a pena dar uma lidinha antes, porque você vai aproveitar melhor o filme. Acho que é um filme que o spoiler faz bem, porque a graça do filme é a ação, é o desenvolvimento mesmo, e não necessariamente a história em si, entendeu? É o zeitgeist ali do que tá rolando, só que a gente tá longe disso. Eu super concordo, Fer. Eu acho que esse é um filme que ele é legal de ser estudado. Acho que é por isso que eu quis trazer ele para cá também. É uma coisa que não dá simplesmente para alguém chegar hoje, alguém, sei lá, de 20 anos, chegar e sentar e assistir. Primeiro que não vai ter paciência para assistir, porque é um filme longo, até eu que gosto, que entendo e que, sei lá, é um dos meus favoritos, acho ele cansativo em determinado ponto, porque parece que a coisa chega uma hora que não desenvolve tão bem. Mas ainda assim, quer dizer, se você tiver um pouquinho desse background, vai ficar sensacional. Porque a trama ela é um pouco arrastada, apesar de ser um filme de comédia com ação. Só que isso é o que a gente chamava de ação em 1980. Então, o que você tem? Muita cena de perseguição de carro, aquele monte de destruição de carro que a gente fica observando aquilo pensando assim, meu Deus, que desperdício. Olha para onde foram os 27 milhões aqui, né? Mas era tudo ferro velho, enfim, né? Tinha uma conexão com isso, mas foram quantos carros destruídos ao longo das filmagens? Então, eu peguei aqui, a produção comprou mais de 60 carros diretamente da polícia de Chicago por $400 cada um na época. Era um leilãozão que eles estavam fazendo. E eles destruíram mais de 103 carros. Durante muito tempo foi o recorde de destruição de carros do cinema americano. Que nos anos 80 era muito relevante. Quem matava mais, quem destruía mais. E eles inauguram um pouco essa coisa do apoteótico. É porque isso que eu tô falando. Talvez hoje, depois de Velozes e Furiosos, acabou. A gente, né, entendeu? A gente não tem mais essa dimensão do que pode ser uma ação apoteótica destrutiva. Mas pra época, nunca ninguém tinha visto nada igual. O que é muito louco também, né? Tipo, você pegar... Beleza, vamos filmar essa cena maluca aí. Eles entram no meio da cidade de Chicago, atropelando, entrando em prédio, destruindo. Aquele mall que eles destruíram lá, tipo, já estava desativado só há 2 anos, mas eles não limparam o lugar, teve que ser demolido, porque nunca mais conseguiram recuperar. Assim, é uma loucura. Mas ficou sendo visitado por um tempo, como set de filmagem, inclusive, né? Exato, porque esse filme foi muito cultuado. Vamos lá. A história ela é relativamente simples mesmo. Então começa com um dos irmãos saindo da prisão, o outro vai buscá-lo, e eles já dão indicativos de que existia uma banda da qual eles faziam parte, né, que era Blues Brothers Band, e a primeira coisa que eles têm que fazer é visitar o lugar de onde eles vieram, para avisar que que um deles saiu da prisão. E esse lugar é um orfanato que fica numa ruela toda destruída de Chicago, e eles vão visitar a Pinguim. Quem que é a Pinguim? É uma freira, e aí já começa, né, as piadas dos anos 80. E lá ela avisa, olha, o orfanato vai acabar porque estão cobrando aí, querem vender o prédio e a gente não tem grana para segurar. E aí eles têm a ideia maravilhosa, né? Era a prefeitura cobrando imposto. E a igreja católica não queria pagar porque queria fechar o lugar porque tá muito zoado o local. É muito louco, né? E aí, assim, quem é que tava lá? Era a freira, né? E uma pessoa que ajudou a criá-los ali, que não fica muito claro quem ele é, mas... Zelador, né? É um zelador, e que é a figura que já está vestida como eles, ou seja, já dá a entender que eles se tornaram quem eles eram por causa desse homem. E, gente, quem é esse homem? Aqui começa
algo que, se você não tiver referência, o filme já está perdido para você. Aquele simplesmente é Cab Calloway, um dos maiores músicos de todos os tempos, que inventa, inclusive, uma forma de se expressar e de dançar muito própria, que vai influenciar toda uma geração dali em diante, que está entre uma big band e o blues, né? E ele, então, está vestido de terno, ele está de óculos escuro e de chapéu, que é exatamente todo o figurino que a gente tem do que caracteriza o Blues Brothers ali. Isso vira um ícone cinematográfico. Todas as vezes que vê alguém de óculos escuro, chapéu e terno, tudo preto, tem uma referência clara aos Blues Brothers, né? E a partir daí, qual que é a ideia? Bom, o zelador falou, olha, vocês precisam ir para a igreja, né? E foi dentro do orfanato católico. E falou, vai lá visitar o reverendo X na igreja tal. É uma igreja Chega lá, batista. é uma igreja batista negra. E naquele baita avivamento que só entende quem é protestante. Se você não é protestante, se você não teve contato com isso, você não vai entender o que está rolando ali. Aquilo ali é a pureza, né, do avivamento pentecostal que a gente tem nas igrejas. E quem é o reverendo? E aí vem a segunda personalidade, que essa não tem como não reconhecer. É simplesmente James Brown. Fernando deu um grito a hora que ele apareceu, né? Mano, mas para além disso, desculpa. A gente tava combinando antes de começar o episódio, a galera, Fernando, seus resumos estão muito grandes, para essa sinopse, vamos fazer um mais curto. Mano, a Flavinha já gastou uns 10 minutos tá só, aqui, só nos 30 minutos iniciais do filme. Eu não tô fazendo sinopse, eu já tô fazendo análise, pode parar. Tá, desculpa, é sinopse com análise aqui. Sinopse análise só. Né? Sinálise, né? E o que acontece é lá que eles vão receber um dos irmãos, né? Que é o Elroy e... Gente, eu não lembro o nome do outro. John? Não. John? Não. É John. Jake. Não, John É Jake. John é o... Perdão, é Jake e Elwood, né? Elwood. Isso. E aí o que acontece é que o Elwood vai ter... John Belushi, né? Que eu confundi. John Belushi, E ele vai receber literalmente uma luz divina sobre ele, né? Que ele precisa reunir a banda, eles vão tocar e eles vão conseguir dinheiro para salvar o orfanato católico. Isso acontece dentro de uma igreja pentecostal, vocês têm noção do que isso significa? Isso é muito inovador, isso é engraçado, mas ao mesmo tempo é tão libertador ver esse tipo de humor acontecendo. Os anos 80 não tinha limite, né, gente? Isso é muito importante colocar aqui. Então eles ficam sempre na linha, no limite do aceitável em muitas zonas que hoje não passariam de humor. As pessoas não brincariam com algumas coisas ali. Diga, Jason. Não, eu acho que... Fala, Jason, depois eu falo. Eu ia dizer que essa cena é muito boa, porque meu Deus do céu, agora me faltou o nome dele, só porque vocês estavam falando, James Brown. Ele fica perguntando, do you see the light? Do you see the light? Ele fica, que luz? É muito engraçado, né? Mas assim, é muito bom, porque assim, ao mesmo tempo, não é só a luz de Deus, é a luz do próprio James Brown sendo projetada nele, né? E conversando com ele, assim, então de uma qualidade de repertório muito boa, né? Essa cena. É muito bom. E é lindo ver aquilo. Claro que é um pouco forçado a hora que a galera começa a dançar. É bem forçado. Mas, de novo, a gente vai para o absurdismo. E eu vou dizer o seguinte, não exatamente daquele jeito, mas as pessoas dançam na igreja pentecostal. Vocês podem ver qualquer vídeo por aí, isso acontece. Uma das experiências religiosas mais espetaculares que eu tive na minha vida foi quando eu visitei a primeira igreja batista de Nova York e eu vi um show dentro da igreja, né, com todo mundo assim cantando, é exatamente como mostra no filme, não é diferente. Né, e principalmente assim, um coral repleto de pessoas negras com aquelas vozes maravilhosas e tal. Claro que o negro dentro do contexto batista é super importante, né? Ainda mais que a igreja foi a primeira igreja do Harlem, inclusive. Que legal. Então tem uma série assim, de nuances históricas que mostram a importância daquilo, mas assim, você viver um momento desses é uma coisa que é muito penetrante, né? Na época eu ainda era cristão,
eu ainda acreditava em alguma coisa, então aquilo para mim fez super sentido, né? E aí a gente vê aqui no Brasil isso sendo refletido nas igrejas daqui, e você pensa, pô, que zoado, né? Por que o povo é assim aqui? Só que lá tem um contexto enraizado que é muito importante para a cultura protestante, aí você entende por que aqui a gente faz isso, só que com uma qualidade um pouco inferior, porque não tem o peso dos cânticos, né? Enfim, a gente, claro, tem a parte musical do culto aqui, não é isso que eu tô querendo dizer, mas a gente não carrega a história que os negros americanos carregam. Então você vai lá, assim, parece que cada pessoa do coral é o próximo grande talento do soul, do blues, do rock, o que quer que seja, sabe? É muito, muito interessante. Impactante demais. O que eu acho legal dessa parte, assim, eles gravaram dentro de uma igreja mesmo, e com um coral mesmo, de que pertencia. O que eu acho interessante é que isso mostra que teve uma época que Hollywood já era gigante, mas ainda era possível de fazer coisas. Então eles filmam dentro de uma igreja, eles filmam em Chicago, a cidade, tudo mais. Poucas vezes eles entraram em estúdio, filmaram muita coisa na rua, com gente, mostrando locais. Hoje em dia, a coisa ficou tão cara e burocrática para se fazer que ninguém mais filma em Nova York, ninguém mais filma em Chicago. É tudo em estúdio ou no Canadá. Isso eu acho que é uma perda cultural, né, sobre uns aspectos, porque antes a gente conseguia ter uma visão americana, por mais que é mais pastorizado que tudo, mas você ainda conseguia ver os espaços, né? Hoje em dia é tudo tão pastorizado e tudo tão fake, né, que daí você perde essa identidade. Eu acho que não só culturalmente, talvez essa cena, né, que o Jason falou que depois viu ao vivo, né, essa cena é uma das cenas que desperta a nossa curiosidade sobre a cultura americana de uma maneira positiva. Porque hoje em dia, é fácil tacar pedra na cultura americana por N motivos, mas tem coisas muito legais e genuínas de lá, né, que nasceram de lá. E eu acho que antes, esses filmes um pouco mais antigos, dá pra dizer que é antigo, né, 46 anos já, né, porra. Mais velho que eu. Essa é uma boa régua. Você é mais velho que a gente, é antigo. Com certeza. Mas acho que eles conseguem mostrar um pouco que nem aquele barzinho country que eles vão tocar. Aí tinha a tela de galinheiro ali pro palco. A Flávia, que isso? Eu falei, não, era normal. Em bares dos Estados Unidos de country tem isso, porque a galera joga muita garrafa nos cantores. Ela olhou pra mim, sério? Eu falei, sério, cara? Eu vi isso lá nos Estados Unidos. Então, assim, é o tipo de coisa que hoje em dia ficaria tão fake. E lá não, você vê que é um botecão mesmo, que eles foram gravar e tal. Então, sei lá, eu acho que os Estados Unidos, os filmes hoje em dia, eles caíram nessa ilusão de Hollywood que ficou, parece que tudo tem um filtro e é fake e não é mais. Eu acho que o legal desse filme é que ele tem esse sabor... Ele tem vida. De vida, de orgânico, sabor de né? verdade, né? Um ele sabor tem de verdade. Então, lembra muito o John Hughes mesmo, de fato, porque... Eu até ia comentar quando a gente fez o Donnie Darko, Jason, que acho que até passou. O Donnie Darko é um John Hughes ao avesso, né? Ele é um filme sobre adolescente, mas ele é o lado dark, que o John Hughes não tem. E eu diria que esse filme aqui, ele conversa muito também com uma certa estética, porque você vê a alma do lugar acontecendo. Sim. Como a gente viu em Curtindo a Vida Doidado, a vida da cidade, que, aliás, é Chicago também, né? Sim. Então, assim, poxa, Chicago é muito, muito inspiradora, de fato. E aí tem essa cena, depois que eles têm iluminação e vão juntar a banda e decidem ir naquela loja de música. E de quem que é a loja de música? A loja de música é do Ray Charles, né? Não é ninguém menor do que isso. Só que antes de chegar, eles andam pela rua e vão filmando pessoas e multidão, e aí tem alguém tocando na rua, que é quem? John Lee Hooker. Atenção, John Lee Hooker, não é Johnny Hooker, ok? São coisas distintas aqui. John Lee Hooker. Joãozinho Liputa. Ele tá tocando ali, né? E tem um monte de gente ao redor, e dá para ver que não é figurante contratado, são pessoas que estão na rua, que estavam vivendo, tem uma feira acontecendo, tem um monte de coisa rolando ali. Eles foram até o local onde a cultura acontecia, né? Isso é muito significativo, isso é muito importante. Porque o blues vive ali, né?
Sim, e eu acho interessante essa estrutura do filme, que eles criam jornadas curtas, né? Assim, motivação quase zero, precisamos salvar o orfanato. Aí depois, não, beleza, ele tem eliminação, vamos fazer um show com a banda. Mas que banda? A banda houve uma diáspora quando eles foram presos, quando um deles foi preso. Então eles têm que ir recrutando novamente membro por membro. E nessa eles vão salvação, repertório religioso aqui está muito evidente. Ele recebe uma inspiração divina e um plano divino de salvamento, e eles vão passar a salvar os outros que estavam desviados do caminho do blues. Isso é sensacional. Exatamente. Então o blues salva. Exato, isso é bem verdade mesmo. E aí essa vamos supor, aí essa primeira metade do filme, que é essa jornada de reunir a banda, é muito interessante, porque daí eles vão passando, tem desde membro que tá desgarrado, assim, numas bandas de baile latina, sabe, com uma salsa meio sem graça, depois eles vão num restaurante super fino, depois eles vão parar nesse bairro negro, voltado para blues, para conseguir os caras que estão trabalhando no café, daí tem a cena com a Aretha Franklin. Então, assim, cara, essa mini jornada que eles fazem, eles conseguem apresentar um pouco sobre as diferentes realidades americanas, zoar um pouco com cada uma, né? E ao mesmo tempo você... É isso que eu falei que é a colcha de retalhos, né? Existem pequenas esquetes, pequenas piadas no meio de tudo isso, né? Por exemplo, a hora que eles chegam lá, eles vão tentar dormir naquele albergue só para homens, e do nada aparece uma mina num carro com uma bazuca e atira na entrada. Bazuca não, lança-mísseis. Tem de tudo, né? São várias formas de tentar assassinar. E teoricamente é uma personagem misteriosa que aos poucos você vai vendo qual é que é a relação, de onde ela surge. E quem é, interpretada quem é por Carrie Fisher. Princesa Leia. A maravilhosa Carrie Fisher. Eterna. Primeiro crush do cinema de muita gente. Quem não tem, né? Quem não tem. Nossa, ela é maravilhosa. E aqui ela explora a beleza humana dela, né? Diferente de Star Wars, que era de uma outra interpretação assim, mas ela é muito boa. E é legal que ela é uma espécie de vilã. Quer dizer, se os caras são os vilões, ela é a vilã do vilã, né? Uma mulher divorciada, né? Uma mulher abandonada. Foi enganada. Foi pesado. É uma mulher que não vai perdoar nunca mais. Atenção. Né? Não se abandona uma mulher no altar. Verdade. Cara, mas a personagem da Carrie Fisher dele, eu acho que ela é o absurdo do absurdo. Porque como não há explicação, você vai saber só no final do filme qual é a relação. Dá pra imaginar o que tá acontecendo ali. Mas ela é uma figura de female revenge, então faz sentido ela ser tão absurda assim. Claro. E pegaram uma mulher que, assim, não só foi um sex symbol da cultura pop, né? Mas também a primeira princesa guerreira do cinema. Né, pelo menos da cultura popular, né, a gente não pode esquecer. Então ela era vista, de fato, como uma mulher foda, incrivelmente foda. Então se você acha que o filme de 2016, aquela porcaria que foi a recriação dos Caça-Fantasmas, que colocam 4 mulheres, uma do lado da outra, para fazer aquele filme merda, e aquilo foi, entre aspas, disruptivo, porque colocava uma mulher guerreira protagonista ali, você não conheceu Carrie Fisher. Sinto muito. Não, e é interessante que a Carrie Fisher, desde esse personagem icônico dela, né, da Princesa Leia, ela carrega o mix da beleza mais força. Porque ela tá meio quase como uma femme fatale ali, né? Ela é bonitona, né? Talvez, mas traída e tudo mais. Mas ela tá sempre maravilhosa. Aí acho que ela é manicure, tem umas cenas com as unhas bonitas, pintadas, assim. Então a maioria dos figurinos e do carro e do local dela é sempre tons quentes, escuros e ardentes, né? Em contraponto com os Blues Brothers sempre de preto, meio, né? Então, tem toda uma... A gente tá analisando, por mais que seja um puta treco nonsense, tem toda uma semiótica por trás, entendeu? Claro e aí tem, você fala, pô, claro o Jason já falou, é uma puta fotografia. Aquela cena onde o Jake, né, sai da cadeia, e aí tem um contraluz, vira a porta se abre. É um portal, parece que ele tá saindo do céu, o negócio. Esse filme só não é um neo-noir porque ele é uma comédia, né? E porque você não tem um fato a ser investigado. Mas fora isso, ele faria um filme noir perfeitamente, né? Esteticamente, ele é muito devoto a isso. Então, cara,
eu acho que é muito interessante você ver esses aspectos dos filmes que vão... Os diferentes aspectos dos filmes que vão se somando, e aí, isso que eu falei, você tem pequenas esquetes, mas que vão se virando uma colcha de retalhos ali, e faz um certo sentido, nem sempre, mas faz um certo sentido de narrativa, né? Eu queria falar da música antes de partir para... Aliás, antes de falar da música, eu queria falar sobre Por que Irmãos Caras de Pau. É uma boa. Porque, em princípio, a primeira vez que eu assisti era a década de 90, era 90 e talvez 94, 95, algo Eu do estava gênero. nascendo. Ai, Jason, você já tinha perdido tanto do mundo. Eu estava Você está aprontando. recuperando agora. Você tá recuperando agora os anos 90 Pois é. maravilhosos. Mas, Foi Jason, se lindo. serve de consolo, você verá mais coisas que nós, porque você vai estar mais tempo na Terra, então você vai mais longe. Não sei, eu acho que eu vou antes de vocês, mas isso é Ô, coisa de outro louco, vídeo. Jason, aí não. Isso é outra conversa, isso é outra conversa. É o espírito niilista dark do Jason se revelando, né? Mas o que acontece? A gente... provavelmente eu devo ter assistido dublado, então era só os Irmãos Cara de Sessão da Pau, tarde. né? E o que lembrava era das músicas, e eu andava com o pessoal de igreja, que todo mundo era músico. Então, o que ficou desse filme foi toda essa relação com a música, e por isso que eu disse, né? Isso me informou, duas coisas me informaram: Beatles e blues, logo de cara. Foi essa minha vida, né? E um pouquinho aí, depois eu fui entrando em anos 60, na minha fase mais psicodélica ali, e aí finalmente eu vou pro jazz. Mas assim, isso me formou muito. Então, essas músicas todas que tocaram aqui, eu sabia de cor antes dos 18 anos de idade. Então, Irmãos Cara de Pau. Ficou e para mim era isso. Muito bem. E aí, com o passar do tempo, eu só comecei a chamar como, me referir como Blues Brothers, porque fazia sentido, porque era um filme sobre blues. De onde vem a ideia Cara de Pau? É Cara de Pau por quê? O que eles estão fazendo? Bom, no Brasil, Cara de Pau é alguém sem vergonha. Nossa, sem vergonha. É alguém que apronta e finge que não está acontecendo nada. Você ia falar ser vegano. Vegano. Vegano, é ótimo. Vegano, ser vegano. Ser vegano, E aí, fazendo as pesquisas aqui, eu e o Fer nos deparamos com um termo específico que eu não tinha conhecimento, que é deadpan, ou deadpan, Que é uma tradução que muitas vezes em português se chama de cara de pedra, né? Cara de pedra, ou literalmente cara de pau, ou algo do gênero, né? Que é algo que já existia no cinema desde sempre, que foi muito difundido, talvez pelo primeiro grande comediante de todos os tempos, que foi Buster Keaton. Aquela ideia de você interpretar, fazer comédia sem precisar mexer uma linha do seu rosto. O seu rosto permanece impassível enquanto a comédia está acontecendo. E isso fica muito mais engraçado do que, de fato, você ser um Jim Carrey da vida, por exemplo, que expressa absolutamente tudo, né? Mexe cada músculo do seu rosto. E aí a gente tem Buster Keaton como sendo um dos primeiros, e vem toda uma tradição que vai ser construída a partir dessa galera, inclusive, que participa do Saturday Night Live, tirando Steve Martin, né? Mas temos o John Belushi aqui, o Dan Aykroyd, e, claro, um dos maiores, que é o Leslie Nielsen, e depois o Bill Murray. Que é gente que faz isso. Eles conseguem interpretar loucamente comédia sem abrir um sorriso. Eles passam um filme inteiro com a mesma expressão facial. O Steve Martin também consegue. A Pantera Cor-de-Rosa é isso. É verdade, mas e assim, é engraçadíssimo. Mas a Pantera Cor-de-Rosa é refilmagem e o original é melhor. Eu sei, eu concordo, é engraçado. Mas o original é maravilhoso. Mas é interessante dessa técnica que é justamente trabalhar o olhar, a face neutra antes coisas absurdas, o que deixa a coisa um pouco mais engraçada, porque você fala assim, pô, então,
porque dá um nó na cabeça. Era pra eu estar levando a sério isso que tá acontecendo? Aí você acha mais engraçado ainda. Ou será que ele tá levando a sério? Cara, a gente falou da cena da Carrie Fisher lá, tipo, tem uma hora que ela dá uma bazucada, destrói totalmente o lugar que eles estavam. Eles levantam do meio do tijolo, falam, bate a poeira, vamos fazer tal coisa. E assim, impassível, eles quase explodiu o lugar, desabou, eles quase morreram. Ou então a gente tem que pegar a banda aí, vamos atrás disso aqui. É a própria bizarro, apresentação do Muquifinho que o Jake mora, que passa o trem na linha, né? Quer dizer, é menor do que a cela que o Elwood estava vivendo, né? E o trem passa na porta da janela. Ali na porta, ele fala assim: esse trem passa muito aqui, ele vai falar: olha, você não vai nem perceber, né? E simplesmente tudo treme o tempo inteiro. Cai um quadro assim, ó. Cada 3 segundos. Essa cena da risada é muito bom. Né? Eles não mudam nada na expressão facial, o filme todo é sensacional. Lá no final, né, talvez em algum momento existe uma expressão do John Belushi quando a Carrie Fisher chega, de fato, e a gente entende quem ela é. Aí ele tira os óculos. Mas né? isso é que é o lance. Tira os óculos pra ela. Mas ele usa de recurso. Isso é que eu acho que é bacana. Aí você vê. Aí é cara que, de pau de verdade. A expressão. Aí entra a malandragem. Ele usa a expressão, os olhinhos, né? De gatinho. Cachorro, como um recurso para desmontar ela e eles conseguirem fugir, né? Exato. Então ali foi necessário. Mas a apresentação dos dois personagens no início, que é aquela sequência muito engraçadíssima, eles ficam com a mesma cara de poker face, né? Não sei qual é um termo mais velho para isso, mas enfim. E aí eles ficam com aquela cara completamente sóbria, com todo o caos acontecendo ao redor deles. É muito bom. Muito bom. É muito bom. E é uma sequência de destruição atrás da outra, né? Esse tipo de humor, com toda a característica que esse filme tem de efeitos práticos, por exemplo, com uma trilha sonora bem legal, é uma coisa que vai evoluir para os filmes do Tarantino depois. Só que, claro, que com um diálogo que ele viria escrever, né? Que o próprio Tarantino escreve. Só que esse filme, por exemplo, ele é muito parecido com o Pulp Fiction, no sentido estilístico da coisa, sabe? Não estou dizendo que Pulp Fiction é uma comédia, mas, assim, toda a fotografia tem um que vai levar ao Tarantino, por exemplo, a questão da música, da apresentação dos personagens nesses contextos bem sérios, enquanto está rolando algo a mais que faz a gente dar risada e tal. No caso do Tarantino é um pouco mais de desgraça acontecendo do que aqui, mas é isso que eu estou querendo dizer. Ele inaugura muitas tendências para o cinema, ele vai inspirar cineastas que vão beber da água dele para compor o próprio estilo depois, sabe? Principalmente nos anos 90. Dá para ver, por exemplo, Assassinos por Natureza, não só, claro, da direção do roteiro, na verdade, do Tarantino, como toda a direção ao longo desse filme. É que Assassinos por Natureza, de fato, é um filme muito visceral e sério. É um drama, né? É um drama. Aqui não. Né? Só que você vê toda essa questão do absurdo, de qual é o limite que eu consigo chegar com determinada cena, muito presente nesses outros filmes também. Eu acho que legal, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que isso mostra muito o quanto que o filme tem uma estrutura muito rica, embora seja uma comédia nonsense, né? Esse fato de você conseguir trabalhar boas direções de fotografia, interpretações que se levam a sério, entre aspas, né? E o caos está acontecendo, por contraste, você consegue ter cenas que acabam ficando super engraçadas. Aquelas já bem lá pro final, quando eles estão tentando entrar na prefeitura para pagar o boleto da igreja e começa a vir todo tipo de força armada americana, é a polícia, é a SWAT, é o exército, é o bombeiro, tá ligado? Você começa a ver assim, e todas aquelas cenas que parece que você tá vendo cena da Guerra do Vietnã, Apocalipse Now, sabe os negócios assim, ó, cenas feitas, desce 2 helicópteros no meio do nada. Então, assim, parece sério. O take, assim, o enquadramento é sério, a evolução dos personagens é sério. Mas é tão absurdo que aí que você acha engraçado, né? Eu acho que algumas comédias também que acabaram se inspirando nesse absurdo é o Top Gang, o Plane, né? Que é anterior, na verdade, o Plane, né? Mas essas coisas que brincam com ideias do real, e aí você vai jogando momentos absurdos e aí você acaba tendo esse contraste. E muito da comédia se faz por contraste, né? De você ter duas ideias colidindo ali e você acha engraçado por algum motivo, né?
enfim, acho que acaba capturando muito bem esse espírito. E aí acho que influencia muitas outras coisas, assim, os outros filmes que tentam também, assim, ó, como é que eu posso me levar a sério, mas misturar um pouco de elementos de cultura pop, então, assim, música, artistas, alguns, né? Você falou do Pulp Fiction. O grande lance também do Pulp Fiction, fazendo um paralelo, é que ele traz muitos atores antigos, que às vezes, ou em papéis que eles não estavam acostumados a fazer, tipo Bruce Willis, ou atores que estavam até meio esquecidos. Então, O John assim, Travolta. O John Travolta, exatamente. Então, o que o Blues Brothers faz? Ele traz os artistas que tinham muita qualidade e estavam esquecidos, né? É um outro paralelo que dá para fazer também. Com certeza. Agora, tem aquele arco esquisito dos nazistas, que é uma coisa que parece um pouco deslocada, mas olhando depois, né, para a construção do roteiro, o que é que eles quiseram apontar, enfim, não parece... pode falar. Eu não iria dizer que faz parte da piada. Eu acho que faz parte da piada, entendeu? Sim, então, porque zoar com nazista é uma coisa básica, né? A gente está no início dos anos 80 ali também. Mas vai para outra coisa. Assim, eu também fiquei encafifado, fui até dar uma pesquisada. Isso que eu falei que às vezes o distanciamento histórico não ajuda muito. O que acontece é que, assim, esse filme ele foi feito pós uns 20 anos, 15 anos depois da Revolução dos Direitos Civis Americanos. Então, o que acontece? Você já tinha um backlash, né, que a gente chama, né? Ou seja, você tem uma super afirmação dos negros nos Estados Unidos, mas passou o tempo suficiente para começar a ter grupos extremistas brancos de novo. Então, eles não só zoaram os nazistas, mas porque já havia alguns grupos extremistas, supremacistas brancos nos Estados Unidos. Então, assim, acho que o filme que paga um super tributo à cultura negra, traz de volta muitos artistas da cultura negra que fizeram. Eu acho que, por mais que pareça um pouco deslocado hoje em dia, eu acho que na época fazia algum sentido de mostrar, falar, olha, embora a gente tenha tido essa revolução dos direitos civis americanos, ainda temos figuras que acreditam no Supremo. E essas desgraças nunca morrem, né? Como a gente pode verificar na atualidade. Não, pelo contrário, elas se revelam. Eles não estavam tão errados de estar zoando isso daí, entendeu? Porque... Pior do que nunca, né, agora. Mas assim, é permitido. Então, aquilo que estava acontecendo lá pode continuar acontecendo, porque teoricamente, né, é como liberdade de expressão. Então, assim, eu falei liberdade de proteção, gente, liberdade de expressão, né? E aí, quer dizer, você ter uma cena em que você consegue, através dos irmãos, jogar um bando de nazistas da ponte para baixo é sensacional, é uma libertação catártica. E esses nazistas, momento, eles são racistas no filme, né? Uhum. Então eu acho que o que o Fê tá falando tem bastante fundamento, porque eles demonstram racismo contra negros, eu quero dizer. Sim, eles ficam pegando na questão do supremacista branco, eles falam isso o tempo inteiro, né? Inclusive pode falar. Não, eu ia falar assim, eu acho que eles só não... Eles quiseram usar isso como uma metáfora para ser diferente da Ku Klux Klan. Porque a Ku Klux Klan é mais no sul dos Estados Unidos, Chicago é no norte. E mesmo no norte você tinha essa galera ainda preconceituosa. Os Estados Unidos não tem... Por mais que teve essa divisão norte-sul, existe racismo no norte também. Então eu acho que, pelo que eu li, a ideia da cultura na época foi justamente assim, comparar esses racistas e supremacistas brancos aos nazistas, que era algo odiado por todos, né? Ou seja, tudo bem que hoje assim, todo mundo, qualquer um chama o outro de fascista, perde um pouco o peso. Mas na época eu acho que tinha mais peso, vocês entendem? Você comparar um grupo específico que tá tendo uma atitude racista e compará-los a nazistas era uma espécie de xingamento, entendeu? Continua sendo, né? É o que a gente espera. Hoje em dia, todo mundo é racista, não, nazista, na verdade, nazista ou fascista, menos aqueles que atacam os judeus. É muito curioso o tempo que a gente está vivendo, inclusive. A gente vai comemorar, a gente vai chegar a 100 anos de 1933 matando judeus ainda, entendeu? Mas por isso que eu falo que assim, é duro quem vai assistir o filme, ou a gente que assistiu o filme hoje em dia, né? É difícil às vezes você entender o espírito da época, porque cada época não tem como, né? Ainda mais um filme visceral desse, muito feito com as ideias da época,
ele refletem muito o que estava acontecendo na época. A Talvez gente fala... se fosse... eu ia só pontuar que... Pode falar. Não, eu só ia falar assim, se talvez fosse fazer essa mesma crítica hoje, usaria outras referências. Vocês entendem? Tipo... Sem dúvida. Quer ver um exemplo disso? O filme que ganhou o Oscar, inclusive, Uma Batalha Após a Outra. A forma deles retratarem seria mais parecida ali com o Ice, hoje em dia, entendeu? A Gestapo do Trump, sabe? Esses negócios. Ou seja, acho que para cada época você vai alocando o seu referencial de desgraça, né? De alguma forma. Até porque, como o Jason estava falando, né? Infelizmente, de tanto ser utilizado, alguns termos estão sendo banalizados e aí perde o peso, né? Se todo mundo é fascista, ninguém é fascista, entendeu? Exatamente. Facilita muito você entender o momento histórico do filme se você ver a data que o filme foi lançado. E ter a consciência de que você está vendo um filme de 1980 e não de 2026. E, portanto, não dá para pensar 1980 como você pensa 2026. Se você tiver essa consciência que é anti-anacrônica, você vai compreender muito melhor o filme e vai aceitar melhor o filme que você está vendo. Principalmente aqui que você tem um filme que praticamente constrói todos os efeitos práticos que vão dar, infelizmente, nos efeitos digitais de hoje em dia. E aí a gente volta para o começo da conversa entendendo que a gente jamais vai ver um filme como esse no cinema hoje em dia, pelo custo de produção, pela facilidade que você tem com a produção fílmica hoje e efeitos visuais computadorizados ou digitais, né, os VFX, por exemplo. Então, assim, é muito, muito fácil você olhar para um filme da década de 80 e pensar, nossa, que filme velho, nossa, como esse filme não envelheceu bem, que é ridículo você pensar, principalmente com um filme como esse daqui. Inclusive falou, né, que esse filme talvez não fosse passado no cinema. No Canadá? No Canadá, que a gente Flavinha. tem, né, por um tempo, esse filme foi cultuado, não, acho que nem hoje. o The Rock Horror Picture Show, que você tem a sessão e as pessoas vão vestidas e cantam junto. Esse filme acontece o mesmo em Toronto, agora eu não lembro onde é que é. Não deve ser Toronto. Deixa eu dar uma olhada. Não é Toronto. Duvido não é que Toronto. seja. Não é Toronto, não é Toronto. É outra cidade, é fato. E assim, quer dizer, a gente está falando de um filme que foi... Desculpa, Canadá não, Flavinha, é na Austrália. É na Austrália. Tá. Agora eu entendo melhor. O Canadá é o antro de politicamente correto. É impossível que esse filme fosse... Não, é na Austrália. Nossa, Feira, eu tinha certeza... Tá, então... É mais improvável. É mais improvável ainda. De qualquer forma, ou seja, olha só, a gente teve uma internacionalização de fato do filme e a gente tem seguidores. É um clássico, tem os seus seguidores, assim como Donnie Darko tem seus seguidores e Rock Horror Picture Show. Ou seja, é uma comunidade pequena e distinta, sem dúvida, mas ele tem uma legião de fãs e gente que cultua o filme de forma a entender a sua importância, seja no quesito cultural mesmo, né, no musical, ou é o mesmo pique do Rock Horror. Comédia. As pessoas cantam junto, vão fantasiadas, repetem a frase por frase, viram um programa... O cinema chama Valhalla Cinema. É engraçado. Olha só, Valhalla. Tinha que ser num templo. Ele era em Melbourne e depois ele foi para Sydney. E nos anos 80 e 90 é isso. Obrigado, internet, né, velho? Nunca lembraria disso. Não, eu também não. Olha aí. Olha eu confundindo, né, Austrália com Canadá. E a música, vamos para a música, que eu acho que é uma das partes, então, fundamentais. Esse filme, sem música, não existe. É a música que eu acho que dá o tom, que não é o absurdismo. Ela tá ali para manter uma certa linha e que você consegue entender. Quer dizer, do começo ao fim, a música é o fio condutor. E a começar que eles retomam uma música que foi tema de uma série na década de 60 chamada Peter Gunn. O tema principal, né, é do Peter Gunn, ficou super famoso, então eles... não vou cantar de novo. Não tem nada a ver com o que você cantou, o tema que a gente tá falando, tá só para deixar claro para o nosso ouvinte. Tem, não, mais um pouquinho, Flávia, vai dar strike aqui no nosso, porque foi muito idêntico.
É verdade, você cantou 3 segundos, é capaz de ter problema de direitos autorais aqui. E aí a gente tem essa série, então, que era de um detetive, né? Essa era de TV. Foi, na verdade, fim dos anos 50, começo de 60, e eles já começam por aí fazendo uma homenagem, então, a essa série. E depois, obviamente, né, para além disso, é uma homenagem a filme de perseguição. O Jason tem razão quando diz, talvez ele, se não fosse uma comédia, poderia ser um noir, de fato, porque essa música é recuperada de uma série de detetive, né? Então, o que está acontecendo ali, de fato, é uma espécie de vamos investigar ou vamos atrás de algo para conseguir resolver nesse sentido. E aí temos depois o blues. Agora, a conexão entre blues e country ali é muito boa, gente, Muito boa. né? Como, É boa. inclusive, quando eles vão para esse bar para tocar no lugar de uma banda de country, para quem não assistiu, é um bar de cowboy, né? No meio do nada, tá todo mundo lá, tipicamente vestido, esperando que chegue uma banda de country. Lá só tocam 2 estilos, é country e Western. western, né? E aí eles chegam todos vestidos de preto, tudo, né? E eles começam a tocar, a galera fica brava porque eles começam a tocar blues. De repente alguém vira e fala assim: vamos tocar Rawhide. E, gente, essa referência, para quem não tem, vai para o nosso vídeo, nosso episódio sobre Clint Eastwood. Eu cito Rawhide como a primeira série onde o Clint Eastwood aparece, onde ele se torna famoso, né? E a abertura, inclusive, ele está lá e esse é o tema de abertura. E aí tem uma hora que tem um chicote, né, na música, e aparece um chicote do nada. O Belushi, olha o chicote, assim, toca o chicote, né? É muito bom. É sensacional aquilo, é sensacional, bom demais. Não, é uma homenagem atrás da outra cultura americana, né? Eu acho legal porque desse filme é que ele é um filme multimídia. Primeiro, né, esse lance de ele nascer do Saturday Night Live e vir para o cinema, né? TV e cinema. Mas ainda assim, ele é um amálgama de um monte de coisa. Então ele fala de série TV, fala de músico antigo, fala de músico novo, brinca com a música country, né? Então, assim, é interessante como o Dan Aykroyd consegue costurar muitos elementos da cultura e trazer. Eu acho que é por isso que o filme fica tão famoso nos Estados Unidos, mundialmente também, como a gente falou na Austrália, foi 20 anos fazendo isso, porque de fato ele presta uma homenagem à cultura americana e à boa cultura americana. Então ele faz comédia, mas ainda assim o tempo todo você está vendo, bom, fatores históricos, músicos importantes, pessoas importantes. Aparece a Twig, né, no posto de gasolina. Twig, nossa, muito louco Twig, isso, né, cara? Cena... Que você não dá Gente, nada, né? Parece que eles só estão enrolando ali. da moda. Então... E ele convida ela para ir no motel, ela vai, ela aparece uma cena dela esperando ele na porta, tá ligado? No coral da igreja também tem a Chaka Khan, que a gente não citou, e ela é uma rainha do funk americano. Que tá viva, continua viva, inclusive. Uma cantora maravilhosa. O tabelião que pega a nota lá que eles estão pagando é o Steven Spielberg. Então, assim, vocês entendem? Tipo, parece que você juntou todos os brothers e, bom, vamos fazer um bagulho aqui, né, cara? Realmente deve ter tido um lobby gigantesco para conseguir toda essa galera e toda a grana, né, que conseguiu, mas... É um pouco do que eu acho que eu falei. Falar, nos anos 80 e até um pedacinho do 90, ainda era possível você juntar essa galera nos Estados Unidos, porque o cinema era grande, mas não era proibitivo, grande e proibitivo. Porque os Estados Unidos ainda tinha uma certa produção interna. Hoje tudo é tão caro lá que é sempre mais barato produzir fora. Você não consegue mais fechar uma cidade porque fica o custo. Você imagina que o custo para gravar no próprio país ficou inviável. Ou seja, a maior economia do mundo não consegue gravar as próprias cidades, filmar nas próprias cidades, porque elas se tornaram cara demais. É um contrassenso, né? Mas acontece, entendeu? Diz muito sobre o que eles são hoje em dia. E vocês têm alguma cena favorita dessa parte musical? Alguma das sequências dessas grandes personalidades? Eu gosto muito do Ray Charles, mas, inclusive porque a cena foi muito de improviso e ele tocando ao vivo, que ele falou que não queria fazer playback. Mas para mim, acho que uma das mais bonitas assim, é a da Aretha Franklin na cafeteria. Roubou de mim. Cantando Think, né? Cantando Think. Eu também iria citar ela.
Pronto, nós três concordamos. Porque é ela melhor. atua também. Ela é a que mais atua, né? Ela é um personagem ali de fato, né? Assim. Tem uma questão sobre essa cena que é muito interessante. No caso dela, era playback, então ela gravou o take. Mas falaram que eles tiveram muita dificuldade de fazer a cena porque ela não conseguia reproduzir exatamente da forma que ela tinha cantado no take. Aí eles foram, será que é porque ela não tá lembrando? Aí ela foi gravar um outro take, ela cantou de um outro jeito diferente. Então, resumo da ópera, essa mulher nunca repete 2 interpretações na vida dela da própria música. É um nível de artístico, assim, que ela não consegue, ela nem consegue imitar o que ela fez anteriormente, de tão espontânea e natural, que é foda. E a cena ficou bárbara, né? Ficou muito massa. Você acha que tem cabimento a gente, da vez, dar palco pra Anitta em uma sociedade que já teve a Aretha Franklin? É difícil. Não, a gente já teve o nosso Alcione, mano. Se for pra pegar aqui. Sim, lógico, mas eu tô falando do contemporâneo. Alcione, não, tipo, a Anitta, que dá palco. Porra, não. É que a gente não teve o blues aqui no Brasil, infelizmente. A gente não teve blues aqui. Apesar de ter o Tim Maia, por exemplo. Tivemos. Né, Fernando, inclusive, teve uma banda de blues. Olha só. Pronto, então é muito significativo. Dá pra ver o Fernando que veio da igreja mesmo. Exato, bom, eu tenho uma cara de blues. O mais ateu dos 3 aqui. A gente teve o funk aqui. Aí sim. Não, só cara... que a gente foi pra, como se diz, a Bossa Nova. Mas, a gente foi pra uma outra vertente, inspirada no blues. Mas, cara, eu pode me falar que eu tô viajando, mas eu conseguiria ver muito o Blues Brothers feito no Brasil, só que na base do samba. Pegando sambistas antigos, fazendo essa reconstrução de como é que eles foram e fazendo um monte de piada e eles tendo que, sei lá, salvar uma quadra de escola de samba que vai fechar, tá ligado? É um roteiro ótimo. Daria pra fazer, sim. Tipo, os caras vão fechar a quadra, ou vão fechar o terreiro, não deu pra pagar, tá ligado? O aluguel. Não, deixa com a gente. Aí a gente tem uma missão divina. E aí eles vão embora, entendeu? Porque é engraçado, a gente, logicamente é bem diferente, mas eu vejo do ponto de vista dos paralelos, a gente tem muito desses problemas, né? Eu brinquei da Alcione e tal. A gente também tem muito artistas bons, que a gente não teve o blues, mas teve o samba, não só o carioca, mas o paulista e tudo mais, que retratou sobre tanto os negros ou como uma vida suburbana muito próxima do blues, assim, né? Só que a gente aqui no Brasil, aí agora eu vou fazer coro com o Jason, né? A gente insiste talvez em não sair das nossas temáticas básicas cinematográficas. Até porque acho que as pessoas acho que teriam medo de financiar estúdios e tudo mais. Mas não financiariam. Não financiariam, essa é a verdade. Não financiariam. Mas é louco, né? Porque vira e mexe a Globo, que talvez seja uma das mais potentes que poderia fazer algo parecido, ela faz especial, faz um monte de coisa, né? Sobre samba. A Globo fica no Rio, ela tem uma devoção muito grande. Ela que deixa o carnaval cada vez mais famoso. Mas eu acho interessante como talvez... Porque vamos lá, vai. Quem era Dan Aykroyd? É uma elite branca americana. Vocês concordam comigo? É um artista, mas é branco e tudo mais. Mas ele paga um tributo, ele gosta daquilo. O problema é que talvez as nossas elites brancas, elites culturais brancas, que produzem as coisas, não estão muito preocupados em dar esse enfoque no negro. Ele vai mostrar a gente tem o filme recente, por exemplo, do Dorival Caymmi, né? Então, assim, você consegue ver alguns esforços. Sim. Você tem uma cinebiografia aqui, outra ali, né? Tem do time. Cada vez menos, porque a própria Globo também só produz o que ela quer quando ela vê que ela tá perdendo aquele público que é o público da produção dela. Né? Porque agora a gente tá vendo, por exemplo, a Globo avançando com produções cristãs, que eles não podem falar evangélico. A Globo não pode se associar ao evangélico de forma descarada. Só que o que é foda é que quando eles fazem isso, eles fazem um negócio super estereotipado, que é para pegar o público da Record, entendeu? Então, assim, olhando para novos públicos ou para até mesmo para fatores culturais nossos, assim, é muito difícil você ter algo que seja relevante. Por exemplo, um Pecadores hoje no Brasil jamais aconteceria. Com samba, eu quero dizer, por exemplo. Então, por quê? Porque os diretores brasileiros, eles estão preocupados em fazer outras coisas que a gente já sabe quais são. Você entendeu? Eles não querem olhar para a história do Brasil e fazer um puta filme sobre o samba, sobre a bossa nova, por exemplo.
Mas no final, o nosso The Sinners no Brasil é Apocalipse nos Trópicos. A temática... Não, você entende o que eu quero dizer? Que não né? Ou seja... Não, o que eu quero dizer é assim, a temática está presente, existe. mas o foco é sempre crítico, velho. A gente não consegue nos elogiar, é muito raro. Isso aqui é meio xarope, entendeu? E tem como você fazer crítica elogiosa, né? Aquele que... A gente teve uma releitura do Orfeu Negro com o vocalista do Cidade Negra. Sim. Lembram desse filme? Lembro, né? Tony Garrido. Tony Garrido, isso. Eu lembro do músico, filme. Cara. Excelente. E o filme não é ruim, não, Orfeu Negro. O filme não é ruim, não, de jeito nenhum. Assim, acho que foi o que eu me lembro é o mais próximo que a gente teve, sem ser documentário. Documentário você vai ter uma coisa ou outra, tal, mas realmente, filme, né, que vai por essa vertente. Contextualizando, Orfeu Negro é uma peça do Vinícius de Moraes, que vai falar sobre, que depois foi adaptado para filme, que vai fazer um paralelo de uma peça de Shakespeare, né? Mas com uma história no morro, com os negros e tudo mais. Interessante. E com trilha sonora composta junto com Antônio Carlos Jobim. É disso que eu tô dizendo, entendeu? Você pega uma elite branca da época, cultural branca, porra, olha a visão que os caras tiveram, né? De fazer uma peça desse jeito e tal. Mas o original, o primeiro filme... Ele é francês, ele não é nem brasileiro. Ele é de 59, né? E aí, sim, toda a história, de fato, é do Vinícius de Moraes e tal. E aí até, acho que... mas era uma peça, Flavinha, que vira o filme. E aí o filme é feito por franceses, que novamente, a gente está aqui já a ditadura comendo... Não, ainda não, né? Não, ainda não. 59 não. 59, não tava. Mas acho que daí não conseguiam financiamento. Você imagina você conseguir financiamento nos anos 50 para contar a história de negros e negros interpretando? É que nos anos 50 a gente estava no processo de industrialização do Brasil, né? Então, eu imagino que o foco era outro. 59 estava acabando. A gente tinha Atlântida, Cinédia. Tava virando a chanchada pro cinema novo. Não, já tinha cinema novo aqui, praticamente. 55 a gente já tem Pagador de Promessas. Sim, mas isso que eu tô dizendo. Aí era uma elite que cinema novo que vai criticar, correto? E tá tudo bem criticar, mas essa coisa do exaltar, a gente tinha dificuldade. 62, perdão, errei a data. 62 Pagador de Promessas, né? 55 não. O que eu quero dizer assim, esses filmes que vão exaltar a cultura negra brasileira, é mais difícil. Sem dúvida. Ainda é. Infelizmente. Ainda é. É de 99, o do Tony Garrido, e se chama só Orfeu. Não é nem Orfeu do Samba, nem Orfeu do Carnaval. E a direção do Carlos Diegues, né? Do Cacá Diegues. Então, assim, é um bom filme, sim. É legal, fica a dica aí pra galera assistir. E não cancelem o Tony Garrido, pelo amor de Deus, que isso é coisa de gente idiota. O que ele fez foi uma babaquice, mas assim, que não tem relevância nenhuma. Puta, eu nem lembro, mas o que ele falou nem mesmo? sei o que ele fez. Ele mudou o gênero do lírico de uma das músicas dele, mas assim, a algazarra que foi feita em cima disso, lembrei, esquerda e direita brasileira, foi uma passação de vergonha, mas assim, ele é um grande músico, não conheço como ator, né, mas não cancelem, pelo amor de Deus. Também. Mas enfim, eu acho que assim, a gente talvez poderia até fazer uma cinematografia mais voltado para essas obras brasileiras meio obscuras, assim, e tal, porque, cara, eu vejo assim... Obra obscura que não falta no Brasil. Foi excelente. Como assim? É quase tudo obscuro no Brasil, né? Eu começaria com o Zé do Caixão. Isso aí é boa ideia. Mas o que eu quero dizer assim... Halloween desse ano, hein? Especial de Halloween vai ser do Zé do Caixão. Arrasou. Boa. É porque assim, os meus alunos, eu tomo muito por base meus alunos. Eu tô pensando assim, cara, são pessoas que gostam de audiovisual. Não chegam a ser cinéfilos, que eu acho que cinéfilo é outra categoria e tal. Cara, eles malemar assistem cinema americano. O brasileiro, então, cara, eles desconhecem. E eu acho que eu não sei como é que é a nossa audiência, inclusive, se você puder, escreva aqui embaixo nos comentários o que você gostaria de ver sobre cinema brasileiro, ou se você vê cinema brasileiro. Porque, de fato, cara, a gente tem... Eu tô pensando porque, assim, esse filme, o Blues Brothers, é o puro suco da cultura americana. Entre várias coisas. E a gente tem muita coisa legal no Brasil, poderia ter mais, obviamente, mas eu acho que não tem mais também porque a gente mesmo não assiste. Eu tô dizendo a gente quanto sociedade, entendeu? É difícil a galera lotar um cinema para assistir alguma coisa
que não seja um... A gente não tem o hábito de ir pro cinema. É um problema cultural muito forte. O problema não é o cinema brasileiro, por incrível que pareça. A gente teve um problema ali nos anos 70, que a pornô chanchada arregaçou. Porque ela se tornou muito popular, mas entre, tipo, homens... E aí por um motivos público... óbvios, né? Por motivos óbvios. E aí foi muito associado a sexo, palavrão e baixaria. E isso afastou a galera muito de cinema. Muito. Gente, mas a gente não, eu acho que não. Eu acho que depois não estamos bem ainda. Tem um monte de reportagens sobre isso nos últimos tempos, principalmente depois, né, de algumas vitórias do Brasil fora e tal. E a questão é mundial. Eu vi essa semana na The New Yorker um cartoon, o homem que vai ao cinema, e era uma pessoa sozinha sentada no cinema. Isso é uma questão mundial, isso não é uma que é questão do André brasileira. Dahmer. Eu vi. O homem que pagava para ver Dahmer. filmes. Ah, tá. É o homem que pagava para ver. Então, Dahmer é outro. Dahmer. Dahmer é um amigo meu. Brasileiro, Dahmer. isso. Mas eu vi alguma coisa da New Yorker semelhante. Então, assim, não é uma questão nossa, não é um problema do filme brasileiro em si. Acho que a gente já teve essa discussão lá atrás, mas, obviamente, eu acho que o Brasil já superou um pouquinho o problema da pornochanchada, né? Não, sem dúvida. Mas o que eu quero dizer assim, é proporcional ao tamanho da nossa população, a gente é um país continental de 220 milhões de habitantes. E aí, eventualmente, o pessoal da capital, tá aqui o Jason que não nos deixa mentir, ir ao cinema pode ser um programa caro. Mas existem muitos locais no interior, não é? Mas sabe qual que é o problema? Fechar os cinemas. Os cinemas de centro fecharam, as redes de cinema tá tudo dentro de shopping. Porque é muito caro. Não é toda cidade que tem cinema, e muitos viraram igrejas evangélicas também. Por incrível que pareça. O que é interessantíssimo, hein? Não fechar um cinema para fazer uma igreja. Porque o isso é um excelente dado. E aí, se você não tem o local e você não tem o hábito, não estou dizendo que o brasileiro não assiste filme, mas ficou muito cômodo assistir pela Globo. Tinha tela quente, tinha... pelo streaming, acabou. Não, a gente nunca teve tanta sala de cinema também, esse é o problema, entendeu? Não, melhorou. Quando a gente fala interior, sala de cinema do interior, a gente tá falando interior de São Paulo e do Rio de Janeiro. Entendeu? Não é nem Minas Gerais, talvez, nem Santa Catarina, por exemplo. Eu tô com medo de errar, mas eu lembro que assim, o auge foi na década de 70, 74 a 77, o número de sala de cinema do Brasil. Vou chutar um número redondo, tá? Ditadura militar por conta de cota de tela. E chanchada, né? Mas é isso. Mas tinha cota de tela de filme nacional, por isso que a gente teve tanto cinema. Sim, mas a gente tinha salas de cinema, tô falando de sala de cinema. De lá para cá, os números vieram decaindo até o final dos anos 90. No final dos anos, ou seja, foram 15, 20, 25 anos de números caindo. A gente chegou a ter menos de 1.000 salas de cinema no Brasil inteiro, menos de 1.000 salas. Eu não estou falando de 1.000 cinemas, tipo, um cinema tem 3 salas, conta 3. A gente teve menos de 1.000. Aí agora teve uma retomada, e se eu não me engano, acho que em 2015, ou só, a gente atingiu o mesmo nível da década de 70. Só que a economia do Brasil é 20, 30 vezes maior. E a gente, ou seja, se a gente for pegar per capita e economia, a gente ainda está muito para trás, né? Tanto que o nosso próprio podcast talvez seja um pouco, e a nossa audiência seja um reflexo disso. Nós não somos talvez o mais ouvido ou o mais acessado, porque o interesse de cinema mesmo no Brasil, ele ainda é nichado. Se a gente for parar para ser sincero mesmo, ele é nichado. A nossa ideia aqui, inclusive, é quebrar um pouco isso, talvez, né? Você puder recomendar para um amigo, um amiguinho, uma amiguinha aí que não é um cinéfilo, é descomplicar um pouco essa arte aí e estimular que as pessoas vejam, né? Porque é um trabalho que a gente vai ter pela frente ainda, né? Especialmente porque a gente pensa o cinema e não a nós mesmos aqui. E isso você não vê em qualquer lugar. Isso aí. Não estamos aqui para falar que um filme é lindo ou feio por causa que ele tá do porque lado a gente foi convidado para ir na pré-estreia. E aí você não pode falar mal. Não, ou porque ele está a favor do lado A ou do lado B da política. Que essa é outra coisa que é problema no cinema brasileiro também, né? Ele é muito capturado só por um espectro ideológico. Aí... Divagamos. Vamos encerrar então, Blues Brothers. O que vocês querem indicar? Aliás, querem acrescentar mais alguma coisa que a gente não discutiu? Eu acrescentaria só um detalhe que eu queria ter falado enquanto vocês não paravam de falar, que era o seguinte. O Fê trouxe algumas das coisas muito interessantes, né, entre elas que o Fê falou, a respeito de ser muito fácil falar mal da cultura americana, né?
todos esses artistas que a gente viu aqui são americanos, né? Que são citados, que são mostrados e tal. Mas também, mais fácil ainda do que meter o pau nos americanos é meter o pau em protestante. Se não fosse a cultura protestante, religiosa, né, se não fosse o cristianismo protestante, que inclusive não é nem americano, né? É bom postar isso, né? Postar no sentido de colocar, deixar posto. A gente não teria nenhuma dessas estrelas da música que apareceram nesse filme. A gente não teria o blues, e não tendo blues a gente não teria o rock, não tendo rock eu não teria o Elton, por exemplo, na minha vida. Então, assim, acho que a gente tem que tratar a cultura e o histórico protestante com muito mais respeito e dignidade do que a gente trata. Porque quando a gente fala de protestante, a gente pensa em Silas Malafaia. Mas Silas Malafaia não é absolutamente ninguém na história protestante, principalmente dos Estados Unidos, né? Não só na brasileira ele é uma figura política, a gente sabe, ele exerce aqui uma influência, mas assim, do que interessa do protestantismo, a gente deve muito a eles, principalmente na música hoje. E muitos dos ídolos pop, inclusive o Michael, que a gente vai citar, ele bebe na fonte de todos esses artistas grandiosos que apareceram aqui, né? Então, isso é um ponto de reflexão. A maestria que a igreja protestante conseguiu consolidar para na música internacional, que influenciou a americana, a brasileira, a inglesa, etc., com todas essas pessoas que vieram cantando das igrejas em seus corais. Excelente nota, Jason, excelente nota. Mesmo porque isso permanece, isso é tradicional. E tradição não se perde com o tempo. Ela pode se transformar, ela pode ter pequenas alterações, mas é importantíssimo. Então, assim, a Aretha Franklin, aí só para frisar, acho que é uma das maiores de todos os tempos, ela nunca vai deixar de ser. E notar de onde isso vem, inclusive isso está no Sinners também, não se esqueçam. Notar de onde isso vem é entender que essas músicas, elas nascem como uma forma de devoção. Claro, depois a gente pode transportar isso para o mundo não religioso, mas a base continua lá, é uma base muito potente. E é isso que carrega as pessoas, né? Eu posso acrescentar um outro aspecto que eu acho que seria legal também? Não. Tá bom. Não, é que eu ia falar de outra coisa, tô com medo de mudar de assunto, vocês quererem continuar. Pode mudar, ninguém vai brigar com você. Não, pô, é uma sacanagem. É porque, assim, uma coisa que eu queria fechar também sobre o filme é o seguinte, o impacto que ele tem na cultura americana é gigantesco. E, por conseguinte, também na cultura pop mundial. Por quê? Hoje é muito fácil você falar de blues com referência, achando legal, achando bacana. Mas, cara, nos anos 70, o blues estava, assim, muito para baixo. Quem manteve o blues vivo, inclusive, foram bandas inglesas. Foi o Queen, Rolling Stones, essa galera ali nos anos 60 que foi redescobrindo esses artistas de blues, e eles fizeram, inclusive, festivais na Inglaterra, botaram os caras num avião e levaram para lá. Não é à toa que Jimi Hendrix vai surgir lá, entendeu? É porque, por incrível que pareça, os Estados Unidos virou as costas para essa história deles, certo? Eu acho que o legal desse filme é que ele traz o blues de volta para a cultura pop. E aí, e outras coisas também, por exemplo, o Bluesmobile, sabe o carro, né, que eles chamam de Bluesmobile, até hoje tem um monte de gente nos Estados Unidos que faz réplica, tem encontro e vai até com aquele megafone em cima, sabe? Porque virou um símbolo da cultura, é um tipo muito específico de carro, velho lá e tal. Por quê? Porque, de fato, eu acho que os Estados Unidos valorizou mais o seu passado olhando para esse filme. Tudo bem que agora é mais passado ainda, né? Então eu acho isso muito bom. E se eu já vamos para as dicas do que assistir? Sim. Tem uma série documental do Martin Scorsese que chama The Blues, que são vários episódios, tá? E aí eu recomendo que vocês assistam todos, porque não é que o Martin Scorsese dirigiu todos, ele convidou uma galera muito legal para dirigir e eles falam de diferentes artistas e diferentes vertentes de blues, tá? E aí, cara, a gente tem, sei lá, eu acho que tem um que é pelo nosso querido o Paul Ryder, o caramba, vamos falar. Quem? O nosso, o que a gente, o Clint Eastwood. O Clint Eastwood dirigiu Clint. entendeu? O Rawhide.
Horride, isso. Eu lembrei de tudo menos do nome do cara. Enfim, é uma série documental muito legal, cara. Pega vários artistas importantíssimos para a história do blues e, pô, você tem vários diretores diferentes mesmo. Então, assim, inclusive o Martin Scorsese dirige um. Então, eu lembro que eu tinha em DVD. Eu devo ter ainda. Era muito legal, era um boxzinho assim. 2003. Não sei onde é que vocês vão encontrar isso aí, viu, gente? Acha hoje em dia. Mas, cara, não há nada que não esteja que não há nada que não esteja inoculto, tá tudo às claras hoje. Muito bom, Flavite. E aí eu acho que é isso, cara. Eu acho que de fato, se você quer entender, até para quem curtiu The Sinners, eu deveria ter recomendado também. Se você quer, é porque The Sinners é mais multicultural, né? Mas se você quer entender o blues na sua mais visceral forma, de onde surgiu, de onde nasceu, de onde vai, jogou aonde, assiste essa série que ela é o Telecurso 2000 do blues. Introdutória, mas é fenomenal. E aí, Jason? Eu acho que eu vou recomendar uma série que eu recomendei para vocês no fim de semana, que é 1971, 1971, que tá ela é, na verdade, do Apple TV, para quem assina. Se você não assina, faz o teste de 3 meses grátis lá, porque vale super a pena. Não é uma série longa. Na verdade, é uma minissérie, né? Ela só tem uma temporada e tem acho que 6 ou 7 episódios, alguma coisa assim. E ela conta a história da música no ano de 71, com histórias de Woodstock, assim, histórias de venda de discos que floparam e tal. E ela tem a participação de muitos artistas grandes, relevantes daquela época, tanto dos Estados Unidos como de fora, da Inglaterra e tal. E são histórias fascinantes, porque eles contam as histórias, como eu falei agora, do ponto de vista histórico, em relação a, por exemplo, a Guerra do Vietnã e toda a questão cultural que os Estados Unidos estavam passando, que vão levar o Woodstock, por exemplo, que vai revelar grandes artistas como o próprio David Bowie, que ninguém vai dar a mínima de início. Então, assim, para quem gosta de história, música, principalmente música boa, é claro, eu recomendo super essa série, 1971. E como eu tenho certeza que esse episódio ele vai fazer muito mais sucesso do que fez o Donnie Darko, que já foi muito bom, para a semana que vem eu recomendo Michael Jackson's Moonwalker, que também ele bebe muito da direção do que a gente falou aqui, né, desse filme agora que comentamos. E é claro que ele vai mostrar ali um pouco do que tinha na cabeça do Michael em 1988, se não me engano, acho que o filme é de 88, se não me falha a memória, que reflete bastante ali a época em que o Bad foi lançado, e é uma excelente entrada para o filme Michael, que vai estrear agora, na quinta-feira. Arrasou, ótimas Legal. dicas. Eu não vou indicar nada com música especificamente, mas sim os filmes que têm essa conexão com a comédia absurda, e aí é qualquer coisa do Monty Python. A conexão é imediata. O que quer que você assista do Monty Python vai fazer sentido para esse filme aqui. Até um pouco mais histórico. O Monty Python tem uma preocupação em tirar sarro da história muito boa, eles fazem isso como ninguém. E aí fica a dica de Em Busca do Cálice Sagrado, A Vida de Brian, Flying Circles, qualquer um deles vai ser bom demais, divertidíssimo e tão nonsense quanto isso que a gente viu aqui hoje. Beleza? Silly Walk. Então, muito blues para todos vocês. Assistam, ouçam a trilha sonora e voltem aqui para comentar o que é que vocês acharam e qual foi a cena favorita de música dessas grandes pessoas que estão ali presentes. Até. Tchau. Valeu.